A paz do Senhor a todas as meninas, mulheres, irmãs amadas. Amém aos irmãos também, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Louvar a Deus pelos pastores dessa casa. Muito obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou aqui, espero voltar. Então, quero agradecer também às meninas. Muito obrigado. Agradecer minha mãe, que está me acompanhando hoje. Evangelista Sandra, a Lari também, que está por aí, daqui a pouco volta. Eu estou muito feliz que, eu estou sentada ao lado de uma pessoa que é inspiração para mim. Deus é tão cuidadoso, eu contei para ela algumas coisas, Deus é tão cuidadoso que Ele sabe como mimar a gente. Eu falo que Deus tem seus preferidos e eu acho que eu sou uma delas. Isabela Garcia, é uma honra estar ao seu lado, poder servir a Deus com você. Sem mais delongas, porque o tempo corre... Deixa eu já colocar aqui o meu temporizador. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Luara de Paula, filha, amada, amiga, esposa, sou serva de Deus e eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu vou falar um pouco com vocês sobre comportamento, imagem e mensagem, tá bom? Vamos lá, pode passar, por favor. Bom, então me apresentando rapidinho. Sou filha amada, mulher, esposa, consultora de imagem e estilo, serva de Deus, amiga, alguém que decidiu ser o que foi chamada para ser. Eu sou formada em consultoria de imagem e estilo pela Faculdade de Belas Artes, para a honra e glória do nome do Senhor. Também especializada em coloração de pele negra pelo Instituto Mil. E eu tive a honra de fazer um curso extensivo de 2 dias na Itália. O Senhor me levou, não foi o meu trabalho, não foi nada, foi o Senhor. Ele prometeu e Ele cumpriu. Então, eu entendi que a moda e o comportamento humano também é uma forma de glorificar a Deus. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. A primeira impressão. Próximo. Nós somos seres visuais. Então, o que as pessoas leem sobre nós? Vou falar em porcentagem, tá bom? 55% do que as pessoas leem sobre nós é sobre nossa aparência. Então, você sabe quando a irmã está naquele dia bom, quando ela chega na igreja e está com aquele look bafônico, look maravilhoso, salto incrível. Mas você também sabe quando a irmã não está muito bem ou está naqueles dias não muito legal, né? Quando ela também está ali mais, sabe? Tipo, a maquiagem está mais basiquinha, está sem tanto brilho, sem muito brinco, sem muita coisa. Não é verdade? Não é verdade? Sim. Isso, obrigada. 38% do que as pessoas leem sobre nós é a nossa voz, né? Da representação da leitura que elas têm sobre nós é o nosso tom de voz. Então, tem gente que fala mais fino, tem gente que fala mais grosso, tem gente que fala baixo, tem gente que fala alto, tem gente que fala muito, tem gente que não fala nada. Então, a gente vai tendo essa leitura das pessoas. E isso sobre tom, ok? E somente 7% o que a gente fala. Então, de toda essa porcentagem, as pessoas só prestam atenção em 7%. Só tem 7% do que a gente fala que as pessoas realmente prestam atenção. Por quê? Elas vão olhar primeiro o que a gente não fala, mas o que a gente está fazendo ou está representando. Com a nossa vestimenta, com o nosso jeito de falar, de gesticular, a forma de sentar, a forma de abraçar a irmã, a forma de falar com a irmã. Tá bom? Pode passar, por favor. Então, falando aí de comportamento. A moda e o comportamento, elas andam lado a lado. E o que a gente pode falar sobre um pouco o comportamento? O comportamento não é só... A gente não raciocina o comportamento, a gente reage a ele. Então, por exemplo, quando você está vendo alguma coisa caindo em cima de você, você não vai raciocinar aquele movimento, você só vai reagir e se proteger, certo? Então, tá bom. E 93% de toda a nossa comunicação não verbal, então o que a gente não fala, tem a ver com o nosso comportamento. E tudo isso ela é responsável pela formação da primeira impressão. Então, assim que eu cheguei aqui, algumas mulheres já me viram, já tiveram uma impressão sobre mim.
Eu espero que boa, tá bom? E outras estão tendo agora, estão tentando fazer essa leitura agora. Isso tudo o responsável é o comportamento. Então, se eu tivesse sentada de qualquer jeito, se eu tivesse com uma roupa que não é adequada para o ambiente, vocês estariam reparando, porque tudo isso tem a ver com comportamento. Nós já vamos chegar num lugar onde vocês vão entender e vão gostar, mas eu preciso falar isso antes para vocês. Então, a roupa que a pessoa usa, ela é muito importante, mas não diz quem ela é. Então, você pode estar muito bem vestida, você pode aparentar muito bem ser uma coisa e não ser. E, da mesma forma, o contrário. Você pode estar não muito bem vestida e aparentar uma coisa que você não é, ok? Agora, vamos falar de comportamento à luz da Bíblia? Porque eu gosto de falar de moda à luz da Bíblia, né? Senhor Deus é o Criador de todas as coisas e eu sei que tudo foi criado para a glória dele. Em 1 Pedro 1,15, vai falar assim, isso sobre comportamento, tá? Pelo contrário, ou melhor, deixa eu ver. Tá, isso mesmo, 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Estamos falando de comportamento, tá bom? E em 1 Timóteo também vai dizer assim, é quando vem as qualificações dos bispos e dos diáconos. Vamos lá, deixa eu ver. 1 Timóteo 3:8, do 8 ao 11. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, tudo isso a gente está falando de comportamento. Tira a parte do que eu falo e fica a parte do que eu sou ou do que eu faço, tá? E eu amo falar sobre comportamento e moda à luz da Bíblia, porque o Senhor nos ensina muito sobre isso. Pode passar. O que é a imagem, né? A imagem pessoal e a mensagem. A imagem pessoal, ela é uma identidade construída por alguém que se revela em sociedade, a maneira de ser, de se comportar, de se vestir, a personalidade. Ela comunica, deixa eu só tirar aqui. Ela comunica o tempo todo quem nós somos e o que queremos. Então, hoje eu tinha uma intenção com este look. Eu sei que vocês aqui, algumas usam algum tipo de roupa e outras não. Então, eu falei, eu vou de acordo com o que me foi passado e tá tudo ótimo, tá tudo bem. Mas o que eu quis? Eu sou uma jovem de 25 anos. Só que eu sei que se eu chegasse aqui com uma cara de 25 anos, eu não passaria credibilidade para vocês. Isso tudo a gente vai aprendendo e amadurecendo, tá bom? Então, o que eu fiz com o meu look, com a minha intenção? Trazer a minha jovialidade, a minha modernidade, mas também a minha seriedade. Então, a imagem, ela comunica o tempo todo quem nós somos e o que nós queremos com o que nós estamos usando. E se a gente utiliza de forma correta, ela pode ser um ponto positivo para o que nós temos a falar. Uma imagem bem cuidada, ela aumenta a nossa autoconfiança e, consequentemente, contribui para que as pessoas nos deem mais atenção e mais credibilidade. Tá bom? Eu estou tentando ser rápida, gente, para não gastar o meu tempo, entendeu? E aí a gente vai agora para a Bíblia de novo. O que a Bíblia diz sobre imagem? Lá em Gênesis 1:26. Pode passar isso, valeu. Gênesis 1:26 vai falar sobre a criação. E eu amo esse versículo. Porque fala assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu vou ficar só com a primeira parte. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança.
O que isso quer dizer? Quer dizer que nós representamos alguém muito maior com a nossa imagem. E quando a nossa imagem não está alinhada com esta pessoa que é muito maior do que nós deixamos de fazer e de falar e de representar aquilo que nós deveríamos. Nós somos criadas por Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. Mas quando a nossa imagem está mal diagramada, vamos dizer assim, está desalinhada com o propósito que o Senhor tem para nós deixamos de representá-lo. Nós deixamos de refleti-lo através da nossa imagem. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente está usando, com a nossa roupa, com os nossos acessórios, com a nossa maquiagem. Tudo isso contribui. Quando a gente fala de imagem, eu gosto muito de pensar no sacerdote. Quando a gente volta para a Bíblia, fala da vestimenta do sacerdote, que tinha que ter na barra, como se fosse um sininho, tá? Vou falar um pouco mais prático para todo mundo entender. Como se fossem sinos. Porque se ele entrasse no santo lugar e de alguma coisa acontecesse e ele morresse, as pessoas pudessem ouvir. Ou também, se ele entrasse, era como se fosse um sinal de que ele estava ali fazendo o sacrifício. Então, a roupa tinha uma intenção. Se a roupa não tivesse essa intenção, não daria para saber que o sacerdote estava lá. Entendem? Porque toda coisa precisa ter uma intenção. A roupa do sacerdote, ela tinha exatamente essa intenção. Porque quando fizesse barulho, ou melhor, quando parasse de fazer barulho, saberia, ele morreu. Alguma coisa não deu muito certo lá dentro. Alguma coisa não foi muito boa e, enfim. Entendem? Então, precisa ter intenção. Tudo o que nós usamos, fazemos e falamos precisa ter intenção. Tá bom? E o equilíbrio entre a linguagem não verbal, que é tudo isso que eu falei até agora, e a verbal, que é o que a gente fala, o equilíbrio dessas duas é a adequação, que é o que a gente vai ver agora na prática. Tá bom? Então, já temos aí. Quando a gente fala de adequação, eu tenho na minha direita, a primeira lá, uma menina que ela tá com uma saia vermelha, lindíssima, um tênis e um camisão largo assim, uma t-shirt bem larga, oversize. E aí, do outro lado, nós temos uma mesma pessoa usando um tênis branco, uma saia e uma t-shirt, só que para dentro da saia. Vamos dizer que ambas estão indo para um culto de jovens, ok? De jovens, a primeira de lá está mais descolada, não está? Ok? E aqui está um pouco mais séria, tá? Ainda está descolada, porque tem a estampa ali, mas ainda está um pouco mais séria. Agora, vamos inverter? Se fosse para um evento de mulheres, quem neste caso está mais adequada? A de lá ou a de cá? Exatamente, é a adequação. Vocês viram que é uma coisa que você muda, você fica ou mais adequado ou menos adequado. Não é uma regra, é uma adequação. Pode passar o próximo? Próximo exemplo. A gente tem, do lado de lá, uma mulher linda com um vestido, um blazer. E do lado de cá, uma outra mulher maravilhosa com uma blusa e uma saia. Ambas estão indo para a igreja. Quem está mais adequado para este momento? A de cá, certo? Ah, Luara, é um problema a fenda? Quando a fenda é muito para cima, é um problema. E aí, o que você faz? Não usa. Mas se for usar, traga um lencinho, ok? Tá bom? Só uma dica, tá bom? Por quê? Porque você precisa lembrar qual é a intenção do seu look. Você não vem para a casa do Senhor para adorar a Deus? Tudo o que você faz, o que você fala, o que você usa, glorifica a Ele. Então, se alguma coisa nesse meio não está glorificando a Ele, então você precisa ajustar, porque o objetivo principal é glorificar a Ele com tudo que você faz e com tudo que você é. Tá bom? Pode passar o próximo. Aqui eu trouxe exemplo de uma mesma pessoa, que ela está com o mesmo look e ela mudou algumas coisas que fez o look dela estar mais adequado para sair, para passear com as amigas, para tomar um café.
tá bom? Só para vocês verem como detalhes pequenos mudam muito a nossa comunicação. Pode passar, por favor. Quando agora a gente fala na parte mais prática, essa parte vocês vão gostar bastante, que eu corri para chegar logo nela. É sobre a coordenação de cores. Porque não é só a gente glorificar Deus com o nosso look bonito, tem que estar coordenado. Tanto que hoje tinha uma paleta linda, maravilhosa, e eu fiquei chateada que eu não consegui comprar a saia roxa que eu queria, mas amém, Deus é bom, que aí eu não gastei, né? Mas vamos lá, quando a gente pode passar? Quando a gente fala de cores, a gente precisa lembrar do que o Senhor fez, da criação dele. E quando a gente lembra da aliança que ele fez conosco, foi através do arco celeste, das cores. Então, para combinar cor, é muito fácil. Você vai olhar para o céu. O céu é azul, a água do mar é azul. A maioria das coisas que tem a nosso redor é azul. Então, se você tem alguma dificuldade, comece pelo azul. Depois do preto e do branco, comece pelo azul. Tudo bem? E aí nós vamos para a combinação de cores primárias e cores secundárias. E ali eu tenho alguns exemplos de cores que são... Eu vou mostrar para vocês já... se você já quiser passar, pode passar que é mais fácil. Vocês vão então ver alguns exemplos de cores, de looks que são de uma cor só, looks de tom sobre tom, combinação de cores que são próximas umas das outras no círculo cromático, combinação de cores que é o triângulozinho. Pode passar, por favor? Então, eu tenho aqui, combinação monocromática. É um look que é de uma cor só. Então, por exemplo, você é maravilhosa. Isso. Ela está com um vestido que é de uma cor só, não tem variação de cor. Entenderam? Tá bom? Então, isso se chama look monocromático. O look monocromático com variação de tom é, por exemplo, se eu tivesse com uma saia verde mais clara e a camisa verde mais escura. Continua sendo um monocromático, só que de tons diferentes da mesma cor. Quando nós falamos que é este lado de cá, pode passar o próximo? Quando nós falamos de cores análogas, são cores que dentro daquele círculo ali, ó, estão próximas umas das outras. Então, por exemplo, uma combinação entre o laranja e o amarelo, o azul e o verde, o roxo e o azul, o vermelho e o roxo, o vermelho e o laranja, ou o rosa e o laranja. Então, isso são combinações de cores análogas. Tudo certo até aqui? Tá bom, eu estou correndo porque precisa correr, mas vamos lá. Próximo, por favor. Quando a gente fala de combinação de 3 cores, de tríade, a gente vai pensar no triângulo do círculo. Então, combinação de 3 cores, você vai sempre pelas combinações de cores primárias e depois combinação de cores secundárias. Então, eu tenho ali no começo a combinação do vermelho, o amarelo e o azul. Depois eu tenho o roxo, o laranja e o verde. É um look de combinação de cores primárias e um look de combinação de cores secundárias. E assim sucessivamente, tá bom? Pode passar, por favor. E aí nós chegamos nesse ponto que eu amo, a adequação. E eu vou mostrar para vocês novamente exemplos de como tornar o seu look mais adequado para as ocasiões que você vai. E assim glorificar ao Senhor através do seu look também. Pode passar. Pode passar. Então, nós temos aqui, de novo, lá o problema da fenda, tá vendo? Não tem problema nenhum usar, mas não esqueçam que o ideal é você usar a fenda no máximo até o joelho. Porque quando você for se assentar, ela vai subir. Então, se a fenda já é acima do joelho, na hora que você sentar, vai ficar no meio da coxa. E aí você faz a irmã do lado pecar, porque ela vai falar da sua saia. O irmão do lado pecar, porque não vai ser inevitável olhar. Então, quando a gente evita, a gente também glorifica o Senhor. Quando eu falo de ir para um culto, a primeira está maravilhosa, mas a fenda é um problema. Vai impedir de que eu entregue tudo 100%. Porque como que eu vou adorar ao Senhor assim, abaixar assim, ou levantar, ou ajoelhar? Não tem como. A do meio, pelo contrário, está muito mais adequada para um culto, porque eu vou conseguir adorar ao Senhor livremente, sem me preocupar com um decote, com uma fenda, com qualquer outra coisa. E eu também trouxe um outro exemplo de calça
Porque você também pode usar, tem gente que trabalha em banco, que às vezes não se sente confortável em usar saia no escritório ou algo do tipo, então você vai usar ali a calça que fique mais adequado ao seu corpo. De preferência, uma calça mais soltinha, que evite ficar marcando ali, né, as partes, enfim, maravilhosas do corpo da mulher. E é isso. Pode passar, por favor. Este segundo é para chocar um pouco, tá bom? Eu trouxe para chocar mesmo. Eu tenho do lado de cá. As duas fotos é a mesma pessoa, é a Kim Kardashian, é uma pessoa aí influente, para lá, para cá não, para lá ela é. E aí, ela tá com o mesmo look de couro PU, que a gente chama, aquele couro fake. O dela deve ser original, mas amém. E aí, ela tá no primeiro look, ela está usando uma saia bem curtinha e uma blusa que tem um decote canoa bem à mostra. E aí, do outro lado, ela também está com um look de couro PU, só que ela está com uma saia um pouco mais longa no joelho, menos justa, ela é ajustada, e uma camisa um pouco mais fechada. Então, o segundo look se torna mais adequado para o que ela for fazer do que o primeiro. Entenderam o ponto da adequação? Todo mundo está entendendo? Então tá bom, pode passar. Eita, meu Deus, para esse tempo em nome de Jesus. Quando a gente vem aqui para o segundo exemplo, é a mesma pessoa de novo. Só que qual que é o ponto? Vocês perceberam que a estampa da primeira, ela faz com que o quadril dela fique um pouco mais largo do que o do segundo? E isso também é importante para a adequação. Por quê? Se eu tenho um quadril elevado e eu coloco uma estampa nele, para onde vai a atenção das pessoas quando me olharem? Exatamente, não vão para o meu rapaz do Senhor, vão para o meu quadril. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Não posso usar estampa, então, Luara? Claro que pode. O que você vai fazer? Você vai equilibrar com uma camisa mais soltinha, ou com um blazer, uma terceira peça, um colete, tá bom? Para manter a adequação. A segunda, ela trouxe, então, uma cor mais escura, então deu menos atenção para o quadril, e ela colocou uma camisa que chamou mais atenção e ficou mais adequado dentro do biotipo dela. Pode passar, por favor? Aqui nós temos um exemplo que eu gosto muito. Eu acho lindo esse look, o primeiro look mais justinho. Só que qual que é o problema da saia muito justa? Ela, às vezes, é mais justa do que a justiça de Deus. E aí, quando a gente chega nesse ponto, é um pouco complicado, entendeu? Porque, gente, não dá mesmo. Então, a gente tem que pensar muito bem em tecidos quando a gente for comprar esse tipo de saia mais justa. O ideal é que a saia seja ajustável no seu corpo, não justa para que modele o seu corpo, mas que seja só molde, só um leve desenho, tá bom? Porque as duas aqui estão adequadas, mas entre a primeira e a segunda, eu escolheria a segunda. Porque na hora de adorar, tem algum irmão aqui não, né? Na hora de adorar, se eu fizesse assim, ó, o blazer ia cobrir. Entenderam? Talvez a outra, na hora que fosse adorar, ia elevar ainda mais. Tá bom? Próximo, por favor. E aí nós temos aqui, ó, perfeito. O exemplo perfeito de modelar e desenhar o corpo, né, todo. Eu tenho um vestido branco, duas mulheres que têm um biotipo parecido. A primeira, ela tá com um look bem justinho branco e ainda todo rendado, decotado. E a segunda, ela tá com um vestido com um tecido que deixa mais leve. Ele só traz um leve desenho ao corpo. É isso que eu falo sobre adequação, tá bom? É o mesmo vestido branco, é o mesmo look branco, mas um está mais adequado e outro está menos adequado. Pode passar, por favor. E aqui também, para trazer mais exemplos para vocês, não tem a ver com a cor, é isso que eu quero que vocês entendam, mas tem a ver com como você vai trazer isso para favorecer o seu biotipo, tá bom? Então, as duas estão ali com um vestido branco, só que uma está com aquele vestido que provavelmente deve ser uma malha, algo mais, né, apertadinho ali. Então, isso vai dar aquela enxugada aqui assim, ó. Mas também vai dar um problemão depois. Então, é melhor você usar um vestido que seja um pouco mais solto, tá bom?
Pode passar, por favor? Estamos quase no fim, eu estou correndo, hein, eu juro. E aí a gente chega na maquiagem. A gente não precisa estar sem nada, de cara lavada, né? Porque dá pra gente passar um corretivo, um protetor, tá bom? Mas a gente também não precisa parecer um patati patatá. Tudo tem um equilíbrio. Eles não estão precisando de currículo, não estão precisando de nada, tá bom? Então vamos ver o equilíbrio da adequação. Quando eu dou ênfase à beleza que Deus deu para mim, eu também glorifico a Ele. Então a maquiagem, ela vem para te auxiliar, não para ser ela primeiro e depois você, entenderam? Pode passar, por favor. Então aqui eu trouxe alguns exemplos onde você consegue trazer a sua beleza natural também com a maquiagem. Lu, eu gosto de um batom mais escuro. Pode usar, não tem problema. Só que você não vai usar um batom escuro com uma sombra escura, uns cílios de 3 metros. Equilíbrio. Equilíbrio, essa é a palavra. Para que a gente consiga glorificar ao Senhor 100% com a nossa roupa, com a nossa maquiagem e com tudo. Pode passar, por favor. E, para encerrar, eu quero falar sobre um Deus que nos vê. Porque, às vezes, a gente acha que moda é muito fútil. Mas, quando a gente vai para Gênesis, que foi o que eu conversei com vocês um pouco antes, a gente enxerga que tem tudo a ver com o que Deus criou. Quando a gente fala sobre as roupas dos sacerdotes, quando a gente fala sobre José e a sua túnica, quando a gente fala sobre todos esses pontos, a gente enxerga que Deus, ele se importa sim com a nossa imagem, mas ele se importa que nós estejamos alinhados, que a nossa imagem esteja alinhada com o que Deus tem para nós, com o que Deus quer de nós e com o que Deus quer falar através de nós. Quando a gente vai para Esther 14, Esther 4:14, Mordecai diz para Esther: quem sabe não foi para este tempo agora que você foi preparada? A gente acabou de fazer essa leitura. Será que não foi para este tempo? E você tem se preparado para o que Deus tem para você, também através da sua imagem? Isso não é, gente, nenhum discurso para que você saia loucamente gastando dinheiro, comprando roupa, Não. É para que você entre no seu quarto, feche a porta e diga ao Senhor: Senhor, o que na minha imagem não está condizendo com quem o Senhor me chamou para ser? Aonde é que eu estou perdida no propósito que o Senhor tem na minha vida? Porque quando nós encontrarmos de volta esse fio condutor entre Deus e o propósito que Ele tem para nós, e nós deixamos a nossa imagem alinhada. E aí não tem nada mais que mude isso. Porque a nossa imagem vai estar alinhada ao propósito de Deus. Quer ver? Em Mateus, fala exatamente... Deixa eu ver se... Bom, em Mateus vai dizer sobre a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, e o Deus que nos vê em secreto, Ele não ouve. Então não adianta só a gente falar, Ele precisa nos ver. E como que nós estamos nos apresentando diante dEle? Esse é o ponto principal. Se vocês levarem isso para o coração de vocês, eu já estou muito feliz. Porque a adequação é o equilíbrio perfeito que Deus quer para nós. Não é só sobre ter uma roupa cara ou ter uma roupa chique, mas é ter uma roupa que também resplandeça a glória de Deus sobre nós. E a glória de Deus através de nós. A roupa, ela é só uma outra forma de comunicar, mas comunicar quem nós somos baseado no propósito que o Senhor tem para nós. Então, se você até hoje teve alguma dificuldade na hora de se vestir, na hora de ir para algum lugar, e você tem essa dificuldade de entender que o seu corpo é para glorificar ao Senhor, chegue hoje, entre no seu quarto, feche a sua porta e fale: Senhor, o que está desalinhado aqui? Que eu quero me alinhar ao seu propósito. Não é ao que nós queremos falar ou fazer ou mostrar, mas é o que Deus quer através de nós falar, fazer e mostrar. Essa é a importância de entendermos o nosso comportamento, a nossa imagem e a mensagem. Não é a mensagem que nós carregamos.
ou melhor, que nós falamos, mas é a mensagem que nós carregamos do próprio Deus. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha falado com vocês. Tentei ser mais objetiva possível, mas não esqueçam disso. Vocês precisam estar alinhadas ao propósito de Deus. E é o propósito de Deus, de dentro para fora, que nos cura, que nos restaura, que muda a nossa imagem e faz também mudar a nossa mensagem. Amém? É isso, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e que nós possamos viver o propósito que Deus tem para nós. Amém?